bem-vindos a mais um programa Prova Final. Esse programa que é resultado de uma parceria entre a TV Justiça e a rede LFG. Meu nome é Gustavo Junqueira e sou professor de Direito Penal. E terei o prazer de estar aqui com os senhores hoje para tratar do tema Graça, Anistia e Indulto, com um especial foco no indulto. O programa é composto por 3 blocos. O primeiro tema do dia nos permite dissertar, conversar um pouco sobre o tema de eleição, que nesse caso é anistia, graça e indulto, com especial enfoque no terceiro desses institutos. O segundo bloco, pergunte ao professor. Eu tenho a oportunidade de responder questões, 5 questões, que nos são enviadas pelos alunos e que nos ajudam a dar não só o foco a ser seguido durante o programa, como também escolher o próprio tema. O e-mail é provafinal@lfg.com.br. Envie sugestões, perguntas, comentários. O terceiro bloco é o X da questão, no qual terei oportunidade para responder e comentar 2 perguntas que já caíram em concursos públicos, em exames de ordem, versando, claro, sobre anistia, graça e indulto. Há alguma diferença entre anistia, graça e indulto? Qual? O indulto é uma espécie de perdão ou é um benefício pelo bom comportamento? Essas e outras perguntas responderemos logo no início do primeiro bloco. A seguir, aguardo os senhores. No nosso primeiro bloco, nós examinaremos indulto, graça, anistia, de uma forma mais aberta, de uma forma mais geral. Vamos tratar daqueles pontos que são os mais importantes sobre os institutos e as suas diferenças. Anistia, graça, indulto. O que é anistia? Anistia é a lei que provoca o esquecimento jurídico penal de um fato. É uma lei que promove o esquecimento jurídico penal de um fato e, por isso, extingue sua punibilidade. A extinção da punibilidade por meio da anistia está previsto no artigo 107 do Código Penal. A anistia é uma lei. Se ela é uma lei, ela é de competência de quem? Quem tem poder para anistiar? Quem elabora leis? Será o presidente da República? Não. Será o governador do estado? Não. É o Congresso Nacional. Se a anistia é veiculada por lei, ela é de atribuição de competência do Congresso Nacional. É uma lei que promove o esquecimento jurídico penal de um fato. O fato será esquecido, não a norma em si. O que eu quero dizer com isso? É a grande diferença entre a anistia e o Instituto da Abolitio Criminis, que já foi comentado em exposições passadas. Lembram? A Abolitio Criminis é a norma penal que revoga um tipo incriminador, ou seja, a norma que dizia que determinado fato era considerado criminoso não mais está em vigor. Como é uma mudança que favorece o réu, retroagirá em benefício de todos aqueles que estão sendo processados, investigados ou mesmo condenados por esse fato. Afinal de contas, se não é mais crime, tem a retroação em benefício do réu. Isso é abolício crimes. E a anistia? A anistia não trata, ela não se refere, ela não interfere na vigência da norma. O fato continua sendo crime sempre que praticado. A anistia apenas seleciona um fato, 2, aqueles que constam da lei de anistia e promove o seu esquecimento jurídico penal. Como assim? Ora,
O adultério era crime até 2005. A norma do adultério foi revogada e com isso deixou de ser crime o adultério e foram beneficiados todos os que, antes da revogação, foram processados, condenados, investigados por adultério. No caso da anistia, vamos imaginar que é anistiado o furto a uma determinada agência bancária, ou que são anistiados os desvios ou as sonegações fiscais no ano de 2008. São anistiadas. Então, as sonegações fiscais praticadas em 2008, estas estão anistiadas. Está extinta a punibilidade, elas foram esquecidas para o mundo jurídico penal. Agora, e as sonegações anteriores continuam sendo punidas? Sim, porque a norma que proíbe a sonegação fiscal continua em vigor. E as sonegações de 2009, 2010, 2011 daqui para o futuro? Também continuam sendo punidas. Afinal de contas, a norma continua em vigor. Foram fatos praticados num determinado tempo, numa determinada circunstância, num determinado local, e aí é a lei de anistia que define qual é o tempo, qual a circunstância, qual o local. É esse fato que é esquecido. A norma continua em vigor, o fato é esquecido. Ficou clara a diferença? Na abolício criminis, a norma é revogada, não é crime dali para frente, e os efeitos benéficos também atingem dali para trás, a tal retroatividade da lei benigna, que se aplica com muito mais intensidade na abolício criminis. Na anistia, não. Na anistia, a norma continua em vigor. Determinados fatos de um ano, de um mês, de um dia específico, são esquecidos para o mundo jurídico penal. Dada a diferença, a anistia promove o esquecimento jurídico penal de fato. Esquecimento jurídico penal. Jurídico penal. Ou seja, o fato continua tendo repercussão extrapenal. Os efeitos civis, os efeitos administrativos, esses persistem. Os efeitos penais são esquecidos. Quais são os efeitos penais? A pena, claro, eventual reincidência, maus antecedentes, todos esses são esquecidos. A expressão é mesmo esquecido. Os efeitos extrapenais, como obrigação de reparar o dano, a perda de um cargo, esses persistem. Afinal de contas, a anistia trata apenas do esquecimento jurídico penal. A anistia pode ser condicionada, incondicionada, ou seja, pode-se restringir o alcance da anistia apenas àqueles que cumpriram determinadas condições. É possível? Sim, é possível. Ela pode ser condicionada, pode ser incondicionada. Todos os envolvidos no fato serão beneficiados. Ela pode ser total, pode promover o esquecimento jurídico penal total. E doutrinariamente, ela poderia também ser parcial. Poderiam ser afastados determinados efeitos jurídico-penais. A anistia, então, é uma lei que promove o esquecimento jurídico penal de fatos. Bastante diferente da graça e do indulto. Graça e indulto são formas de indulgência soberana. Como assim indulgência soberana? Perdão do soberano. A anistia não deixa de ser, mas nesse caso, como a competência é do Congresso, descaracteriza-se um pouco a ideia do soberano. Afinal de contas, quem é o soberano? Num